Opa, muito bem, muito boa noite. Na paz, no amor, na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a honra e a glória, o domínio e o poder e a majestade, desde sempre, para todo sempre. Amém? Eu faço questão sempre de dizer a majestade, porque se tem alguém que nós devemos considerar como um rei, é Ele. E se tem alguém que devemos reconhecer como rei, também é Ele. Aliás, para resumir, Ele é o modelo de todas as coisas. Por isso está dito que tudo foi feito por Ele, com Ele e para Ele. E sem Ele nada que se fez foi feito. Nada. Por isso também veja que está escrito que Ele recebeu do Pai todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra. Por quê? Porque Ele passou por muitas provas. Muitas provas. E foi aprovado. Ele foi aprovado, não foi poupado, não foi. Ele foi, digamos, provado no extremo, nos extremos, de um extremo ao outro. E, como está dito, não se achou falha nele, não se achou pecado nele. Ele foi perfeito em tudo, mesmo quando se sentiu abandonado pelo Pai, por Deus então. Mesmo quando ele assumiu toda a miséria humana, todo o pecado humano, ele não murmurou, ele não se queixou, não lamentou, mas se submeteu realmente como um servo humilde e pronto e preparado para suportar toda a injustiça do mundo, toda a acusação, a mentira, a safadeza, o que se possa imaginar e até o que não se imagina, ele suportou, venceu tudo com, veja bem, com amor, né? Com amor. Só esta palavra deveria bastar. Mas como nós estamos sabendo que essa palavra ela está extremamente desgastada, carcomida, ela não representa mais nada. Não representa mais sacrifício. Não representa mais verdadeiramente o amor. Virou uma palavra, um rótulo, para conteúdos falsos, mesquinhos e interesseiros. Virou um conteúdo para comércio, exploração e tantas outras coisas por aí afora nessa mesma direção, tristemente. Então hoje, para enfeitar discurso, para enfeitar um cartão, frases, versos, melodias, cânticos, para comercializar para o comércio, é interessante a palavra amor. É muito usada a palavra amor. E paz. Amor, essas palavras que Cristo Jesus veio viver e ensinar, hoje ela está resumida nesses chavões que não tem força, não tem poder, não tem mais autoridade nenhuma. Lamentavelmente. Então observem que não significa mais nada falar de amor, falar de paz, falar de justiça, falar de bondade. É sempre já visto, já tem um entendimento pré-estabelecido de que é algo superficial, que não está em consonância com a essência do ser. É algo simplesmente da boca para fora. Não tem raiz
no coração não tem sustentação, não tem amparo legal nenhum. São palavras que se diz sem nenhum compromisso. Por isso vejamos que quando se fala em evangelho, quando se fala na verdade, quando se fala em amor, quando se fala em justiça, é preciso que haja este comprometimento, que haja um entendimento para se falar sobre isso e que se tenha responsabilidade. Veja, como nós falamos na última live, quer dizer, é um conjunto de coisas que devem andar juntas, né? Como disse, então, na fé, no campo da fé e também no campo social, da convivência com os demais, na política, porque política significa o quê? Então, o relacionamento entre os cidadãos, entre as pessoas, entre os vizinhos, veja, começa assim, digamos, na família e vai indo, a parentela e vai indo, os vizinhos. Bom, o provérbio já diz que mais vale um vizinho perto que um irmão longe. Então, observem que este relacionamento, ele deve começar, veja bem, mas aí tudo volta ao começo, tudo volta ao começo, ao princípio. Este relacionamento depende de um relacionamento. Já estão entendendo de qual, né? É o meu relacionamento com Deus. Então esse relacionamento na vertical, eu e Deus, e aí então se estende aos demais, aos de perto até os mais distantes. Tanto que está escrito que Deus é o Deus de perto e o Deus de longe. É o Deus de perto e Deus de longe. E ele não tem distância, por isso também, o ditado do mundo, para amar não tem distância. Para quem ama, não existe distância. Não existe. E também nem o tempo desfaz. Nem o tempo tampouco. O que desfaz são as paixões. As paixões, elas se dissolvem pela distância com o tempo e a distância. As paixões humanas se dissolvem, mas o amor não. Veja que o amor, eu já tenho dito, e para mim é um fato consumado, que o amor, ele nasce, não precisa motivo para nascer, e também não tem motivo que eu faça morrer. Não está de acordo com o evangelho, porque Jesus disse que por conta de aumentar muito a iniquidade na terra, o amor de muitos se esfriaria. Com certeza, o amor de muitos se esfriaria. Agora veja, o amor de Cristo se esfriou? Se esfriou. Quem mais do que ele viu, sofreu inclusive as consequências, os efeitos do desamor, do ódio, que foi lançado contra ele com toda a pressão, com toda a força, com todo tipo de safadeza, digamos. Atingiu ele? Não, forma nenhuma. Ele continuou incólume, intocado, inabalável. Ficou, como ele sempre disse, como uma rocha. E nada desgastou o seu amor, nada. As pessoas que não amaram se perderam. Se perderam e estão se perdendo. E vão justificando as suas atitudes de desamor por conta então das agressividades. Dizem que então não há, esse amor não é alimentado, porque o amor tem duas vias, uma que vai, outra que vem, porque então veja, a gente dá amor, mas tem que receber, porque se não recebe, daí seca a fonte. Enfim, tem uma série de argumentos, mas não funciona. Isso funciona para a paixão. Para o amor, não. O amor de Cristo, repito, nada desmereceu. Não, só que observem, o jeito dele amar os pobres, necessitados, fracos, indigentes, o cego, o leproso, esses que a sociedade lançava fora, era um amor, então, digamos assim, carinhoso,
longânimo, compassivo, delicado, sensível. E o amor para com os ricos, opressores, os maus, os perversos, metido a valente, era um amor, porém um amor, então, com a espada. Um amor com a espada. Então ele tocava porque sabia que este era um casca-grossa, os paquiderme. Não tem como chegar num elefante, num rinoceronte, ir lá e passar uma pena nesses animais. Eles não sentem nada. Não sentem nada, eles têm uma blindagem. Então é abaixo de pancada, digamos assim, para poder lidar com eles. É cutucando. Veja que, por exemplo, os antigos, né, e os modernos também, usam a vara para fustigar a criança. Mas essa vara geralmente é de acordo com a estatura, digamos, com a idade da criança. Mas veja, os antigos, quando lidavam com os boi, com os cavalos, com as mulas, com os burros, jumentos, era usado uma vara mais grossa e até mesmo um aguilhão. É uma vara com... Então, na época, eles colocavam um prego na ponta dessa vara, tirava a cabeça, apontava o bem e cutucava, às vezes até de sangrar o animal. Assim cutucava-se até sangue. Ai, cruz! Que maldade! Ai, que maldade! Tem gente que acha uma grande maldade fazer isso pro cavalo, pro cortar de espora o cavalo, cortar de espora o jumento, a mula. Eu também não concordo. Mas tem gente que tem sensibilidade para isso. Meu Deus! Dói mais no animal do que nela. Então ela fica doida, né? Só que ela crava as esporas nos outros e aí ela não sente a dor daí. Ela crava a espora, ela crava a faca, ela com palavras, com atitudes, com olhar, né? Fustiga as pessoas com ódio, com agressividade, sempre tramando maldade na cabeça. Sempre deduzindo que as pessoas estão usando de perversidade e maldade, sempre tirando conclusões perversas a respeito do outro. Isso é muito pior que cortar um cavalo de espora. É muito pior. Eu repito, eu sou contra. Por isso que eu estou falando esse discursinho aí para agradar. Eu não. Eu já disse, eu não tenho que agradar ninguém. Nem partido, não tenho compromisso com partido, não tenho compromisso com homem nenhum. Eu tenho compromisso com a verdade. Com a verdade, nem com igreja nenhuma. Compromisso com a verdade e com o evangelho. Isso está falando antes. Nós temos que ter compromisso com a verdade, com a justiça e com a fé verdadeira do evangelho. Mais nada. Quem tiver nesta visão, nesse entendimento, amém. Se não tiver, assim foi o proceder de Cristo. E assim deve ser o nosso. Não pode existir outro. Então observem que a humanidade sempre fez isso. Sempre fez. Sempre maltratou animais, sempre... E o pior, quer dizer, que existe muita gente sensibilizada pelos maus tratos animais, que criaram leis e sobre leis agora, porém a insensibilidade com o próximo permanece, cada vez mais endurecido, recrudescido. Eu estava vendo uma reportagem, eu digo uma reportagem, um artigo muito interessante, até compartilhei, mas é um artigo desse tamanho assim, é quilométrico, possivelmente... Talvez nem leia, o pessoal nem abre. Se contenta com a chamada que aparece ali e não leia o texto todo, porque é grande. Mas ali é interessante, ele faz uma análise muito profunda. Este jornalista, me parece, não sei se é jornalista, ele faz uma análise muito profunda desses programas chamados Pinga Sangue. O da Atena, o Rezende, que já morreu, e outros mais por aí, que então eles contam os crimes, comentam os crimes com a visão deles e incitam ao ódio, incitam à execução, incitam à punição. E a polícia aparece como um salvador. Então que tem que bater nesse cafajeste, tem que dar até matar, tem que matar, entendeu? Então esses programas chamados Pinga Sangue, isso estimula o ódio das pessoas. E é onde ele faz análise dizendo que esses pastores e de mais idade, tudo mais, começaram a olhar a televisão e eles amavam olhar isso aí. E eles concordavam com isso. Concordavam e concordam até hoje, né? Então a polícia, o policial passou a ser o executor, a justiça de Deus para essas pessoas, então,
que já foram criadas sem eira nem beira, abaixo da injustiça e da exploração. Não tiveram direito à dignidade nenhuma, nem de uma casa digna, nem de um trabalho digno, nem de um colégio digno, nem de uma roupa digna, nada. Eles foram alijados do processo da evolução, foram colocados de lado. E pior, são tidos como o resto, como sobra, que atrapalham, tem que até mesmo ser eliminado. Por isso, desse desprezo do Bolsonaro e sua equipe, desprezo desse governo que está aí, por isso eu volto a dizer, pessoa que vota nesses partidos que estão no poder hoje, são traidores de si mesmo, são traidores dos pobres de si mesmo, se odeiam. Claro que não tem consciência, claro que não tem. Eu fiquei entristecido com muitas pessoas que eu vi que até compartilhavam temas importantes e hoje são candidatos do MDB, que está aí massacrando a nação, e do PSDB, os dois partidos terrível. Aí, mas ele estava junto com o Lula, sim, mas se apodreceu, só se apodreceu. Ele não melhorou, apodreceu. E aí, para ninguém perceber a podridão, acusa o outro de podridão. O que eles são, acusam os outros. Entendeu como é que é? Então, isso que é o triste que nós precisamos perceber, gente. Precisamos perceber. Aí, mas o que tem a política? Tudo a ver. Volto a dizer, tem tudo a ver. Tudo a ver. Entendeu? Porque ali depende do pão da mesa e, repito, da dignidade das pessoas. Da dignidade. Entendeu? Quer dizer, veja, um tipo de sociedade perversa, discriminatória como nós vivemos, quer dizer, como que eu vou falar de justiça e falar de Deus, justiça de Deus? Quando vê esses homens que estão investidos do poder, de autoridade, cometem as piores injustiças. As piores. Onde deveriam ser os primeiros a dar o exemplo, mas não são. Então veja que nós precisamos ter esse discernimento e esse entendimento, e eu repito, isso só pode acontecer com o compromisso com a verdade, o compromisso com a justiça, o compromisso com o amor ensinado por Jesus Cristo. Não esse amor idiota que anda por aí pelas igrejas, falando pelas igrejas. Isso é uma perversidade, como tudo que estão fazendo já, na verdade. A perversidade. Então observe que, se não voltarmos às fontes e não restabelecer essa aliança com Deus, porque inclusive eu aprendi lá no início que a palavra religião significa, significado tem de montão, né? Significa religar o elo com Deus que foi perdido, com o Criador então, e com o Criador, com o Pai, e com o Salvador. Com o Salvador. Então a religião seria religar isso, mas virou chavão também. Não tem mais autoridade, poder nenhum, né? Lamentavelmente. Mas, veja, o Evangelho foi escrito com o sangue de Cristo, com a vida de Jesus e de seus discípulos posteriormente, mas veja, para ficar registrado como um modelo a ser seguido e não distorcido como está hoje. E sendo hoje pau para toda a obra, desvirtuaram completamente, a ponto de, então, repito, tem que se repetir, que essa equipe que está no poder hoje, ministro, pastor, você dizendo cristão, homens malévolos, comprovadamente, sem compromisso nenhum com a justiça e com a verdade, que nasce do Evangelho, que é só essa fonte que existe. Quer dizer, então, olha a forma com que o Evangelho foi apodrecido nessas mentes e nesses corações. Desses pastores que estão aí nas redes de televisão, que estão com as maiores igrejas pelo mundo afora. E um Evangelho apodrecido, terrível. Eu não tenho a menor dúvida de que quem se alimenta com eles, de fato, comprovadamente, acontece o que está escrito nas palavras, o que Jesus prenunciou, dizendo que se tornarão 2 vezes mais filhos do inferno do que esses pregadores. Não tem dúvida. E está aí para quem quiser ver. Observe que temos observado que... Olha bem, antes
de acontecer toda essa injustiça que o Sérgio Moro e o Dallagnol prepararam para o Brasil, para os pobres, esse entreguismo que fizeram para os americanos, muita gente ainda tinha uma certa dúvida e um respeito com as igrejas evangélicas, um certo temor, porque eles camuflavam muito bem e a grande maioria não tinha olhos para ver, não tinha discernimento. Então respeitavam, bom, não sei, né? Pode ser que sim, pode ser que não, mas pela via das dúvidas, não vão ultrapassar. Vamos nos resguardar, porque Deus me livre. Como é que faz o pessoal aí, né? Eu atentar contra Deus, contra os servos de Deus. Mas depois que veio que eles vão fazendo arminha que assim nas igrejas, e com discurso de tortura, e de matar, e de fritar, e de comprar arma, não sei mais o que, bom, aí deu, né? Só não enxerga mesmo quem não quer, ou quem é cego, ou quem é tal qual, tanto quanto, né? Bom, aí, esses aí não tem o que fazer, né? Não tem. Mas nós temos que falar, e o trabalho é esse, para que ainda muitos venham se salvar, não venham ser vítimas, não venham ser enganados. Não venham ser enganados. Então, estava dizendo que a palavra amor, que a palavra justiça, que a palavra fé, que a palavra verdade, vida, é nos moldes de Cristo Jesus, vivido e ensinado e escrito com o sangue dele. E foi derramado pela injustiça, pelo ódio, mas repito, ele não se contaminou. Por isso ele disse, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Já falei sobre isso. Mas então foram perdoar, não foram não. Porque não tem jeito. Para ser perdoado, só há um jeito. Não tem sacrifício que apague pecado. Não tem. Mas diz lá, está escrito que o amor apaga a multidão de pecados. Seguramente. Seguramente. Por que é o amor? Porque Deus é amor. E quem está associado a ele, ligado a ele, se entregou a ele, com certeza. Mas não pensa assim, o amor paga a multidão. Eu amo. Ama quem? Quem tu ama? O cavalo? O cachorro? O gato? Agora essa pessoa que muitas vezes te incomoda, essa pessoa que fica te fustigando de uma forma, tu consegue amar ela? Essa pessoa que te agride com palavra, com atitude, tu consegue? Não consegue. Não consegue. Eu já vi muitas pessoas dizer, eu até quero perdoar, mas eu não consigo. Quando me lembro tudo que ele fez, o que ela fez, não. E as pessoas se escondem atrás daquela palavra, eu não sou Deus, só Deus pode perdoar. Que tal isso? Então, claro que não vai conseguir perdoar. Claro que não vai. Não vai ter nem vontade. Uns têm vontade, mas não conseguem. Por quê? Porque ele disse, sem mim nada podeis fazer. Para conseguir chegar a um nível, o entendimento e ao ponto de, inclusive, praticar o que ouviu e o que teve acesso ao conhecimento, é preciso se entregar. Se entregar para Jesus. Senão não funciona. Vai ficar só no nível das ideias. Vai ficar, quando muito, no querer. Vai se sentir em dívida, mas não vai sair. Vai morrer devedor. Vai morrer devedor. Mas Jesus pagou por aqueles que se arrependem. Só há um jeito de apagar pecado. Já falei e vou repetir. É o arrependimento. Por isso ele começa pregando, arrependei-vos. Arrependei-vos e crede no evangelho. Não tem perdão para quem não se arrepende. Não tem. Não existe. Só lamento, como diz. Só o arrependimento. E veja que tem uma seita, uma crença, como entenda como quiser, os espíritos não tem que se arrepender de nada. E tem muita gente, livre pensador por aí, também diz isso. Essas palestras motivacionais. Tem muita gente que diz, não tem que arrepender. E tem gente que fala de peito estufado. Eu não me arrependo nada do que eu fiz. Claro que não posso se arrepender. Como vai se arrepender? Porque para se arrepender, observem bem, é preciso que eu tenha uma referência. Que eu tenha um ponto de partida e um ponto de chegada. Que eu tenha um modelo pré-estabelecido. Senão, como que eu vou discernir? Já falei sobre isso. Como que vai apresentar um livro para o analfabeto? O que ele vai dizer do livro? Isso é um monte de risquinho. Essas minhoquinhas aí, tudo igual, ele vai dizer. Pode apresentar o inglês, o português, o francês, o espanhol, o alemão, o grego, sei lá a língua que for.
Ele vai dizer tudo igual, risco e risco, só risco. Ele não tem discernimento, não tem. Né? Então veja que, mas são todos riscos que têm, símbolos que falam. Como é que se fala sobre o livro mesmo? É um mudo que fala. Eu vi, é bem interessante. O livro é um mudo que fala e um cego que vê. Eu não sei, é uma coisa assim bem interessante. Agora me esqueci, faz tempo que eu vi isso aí. Entendeu? É assim também são essas pessoas, não tem discernimento nenhum. Para eles, religião tudo é boa. Tudo é bem boa, ou então a sua. Ali ele aprendeu a andar naquele caminho, naquela vala comum, caiu ali. Não vou fazer força para sair, para quê? Aí vê os defeitos da outra igreja, vê os defeitos da outra. Eu vou ficar na minha. Certo, tô eu. É bem assim. O outro não vai nenhuma. Tá vendo lá aquela igreja? Tá vendo aquela igreja? Estão se apedrejando tudo. Eu não vou em nenhuma, eu fico na minha. Com certeza, no tempo de Cristo Jesus, quando prenderam ele, que o apóstolo Pedro negou e o Judas traiu, eles ficaram pensando, tá vendo esse bando aí? Eu sabia que você ia dar em nada. Um traiu ele, entregou, vendeu por 30 pila. Vendeu por 30 moedas de prata. Viu só? Ficou com ele 3 anos. 3 anos. Para depois vender ele por 30. Viu o que adiantou a doutrina dele? É igual, todo mundo. E o outro traiu o grande Pedro, que era o grande amigo dele, que andava sempre com ele, traiu ele. Disse que não conhecia. Eu que não me meto com essa gente. Eu vou ficar na minha. Com certeza muitos falaram isso, e outros tantos que desistiram também, muitos desistiram. Então, sempre foi, e continuará sendo. Continuará a ser assim. E outros viram e fizeram a comparação. Bom, entre Jesus, esse Jesus aí, que esses 12, nem esses 12 acreditaram nele, os irmãos dele também já lá no final, acho que acreditaram, porque até então não acreditavam. Ele disse, não, então eu prefiro Barrabás. Entre Jesus e Barrabás eu fico com Barrabás. E hoje é a mesma coisa. Hoje não mudou. Não mudou. As pessoas vieram, morreram em gerações e pós-gerações e continua assim. Seguramente. Por quê? Porque o evangelho apresentado por Cristo Jesus, ele é essencialmente baseado na fé. E esta fé significa uma experiência com Deus. Uma experiência com o Espírito de Deus. Nós falamos na última live sobre isto. Sim. E tem tantas palavras que confirmam isso, de capa a capa das Escrituras, mas tem essa que não foi citado, depois eu me lembrei, onde o apóstolo Paulo diz, nós fomos chamados a sermos ministros da nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Tá vendo? Ministros da nova aliança. 2 Coríntios capítulo 3, observe lá, por ali se não estou bem sintonizado, veja, ministro da nova aliança, não da letra, porque a letra mata, mas do Espírito, porque o Espírito vivifica. E esse mesmo apóstolo Paulo, não sei se é nessa mesma carta, na 2 Coríntios, ou se agora não estou lembrando se é na primeira, mas é uma dessas duas que diz assim, que o primeiro homem, Adão, foi chamado, então, alma vivente. E o segundo homem, este, então, nascido da água e do Espírito, nascido de Cristo Jesus, ele diz assim, este é o Espírito vivificante. A alma vivente falhou, alma vivente. Mas o Espírito vivificante, este não. Mas por que este não? Porque esse Espírito vivificante, observem, ele então, ele é salgado com fogo. Ele passa pelas provas. Ele é provado e aprovado. É salgado com fogo. Adão e Eva não fala disso. Não fala. A primeira tentação, segundo lá, eles se entregaram. Veio a serpente, papapá, e lá vai, e a fascinação pela riqueza, as coisas do mundo, e puf. Fizeram a igreja bonita,
Aquela igreja que Jesus foi procurar figo lá e não tinha, era a roupagem bonita, umas folhagens uma bonita, mas não tinha fruto. Nunca mais nasça fruto de ti. E aí disse lá que a figueira secou. Secou. Tá aí o templo de Jerusalém, nem uma pedra não tem. Eles estão no muro, é o muro que era do templo, não é o muro do templo, que era a parede do templo, não. Eu até tempos idos achava que era a parede do templo, não é. É o muro que estava em volta do templo lá. É nesse muro, quer dizer, não é nem no muro do templo, sobrou um muro, não sobrou nada. Mas pelo que se sabe, que não tem nenhuma pedra, quer dizer, que era do templo. Não sei, que consumiram com tudo. Ficou só o muro, que é o muro então das lamentações, lá o muro dele que eles vão fazer as orações dele, mas nem muro do templo era, da parede do templo, não era. Não era. Secou até a raiz, como está escrito. É. Então veja que ele construiu o templo. Ele disse: destruireis, vocês vão destruir esse templo, mas eu vou edificar em 3 dias. Ele é reedificado. E esse permanece é o templo espiritual, que não se adora nessa montanha, isto é, nessa igreja, naquela outra construção humana, mas em espírito e verdade. Porque Deus é espírito, importa que o adoremos em espírito e verdade, não atrás de imagem, de santuário, de basílica, de templo de Salomão, de templo maior, de galpão, uns chamam de galpão, né? Aluguei um galpão lá, para fazer a igreja. Outro constrói mesmo um prédio imenso lá, para 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil pessoas lá dentro. Pode construir, né? Representa nada, não representa nada. Porque o que ele veio ensinar para nós, e que ficou muito claro, que os adoradores não vão mais atrás, não devem ir mais, de forma nenhuma, mas devem buscar este encontro com o Espírito do Senhor, e aí sim então vai se dar essa adoração em espírito e verdade, onde estiver. E claro que esse mesmo Espírito vai proporcionar, vai então articular as pessoas, como aconteceu com os primeiros discípulos, para se reunirem aqui, ali e acolá. Mas não tinha mais igreja, local sagrado. Não tinha. O local sagrado escolhido por Deus então, como ele disse, onde dois ou mais estiver reunido, em meu nome ali eu estou, em espírito e verdade. Estiver reunido com o seu coração aberto e voltado com esses olhos então que conseguem penetrar profundo nos corações, e esse olhar de Cristo Jesus, este olhar, que ele disse: vocês são o sal da terra e a luz do mundo, e não serão enganados, não serão. Muitos serão enganados, ele disse, mas os escolhidos não. Os que passarem pelo fogo, que forem provados, como diz, batizado com o Espírito e com fogo, esses não serão enganados. Não. Esses o Pai tem compromisso com eles. Porque ele disse: eu juro em meu nome, e por amor de mim mesmo, ele disse. Pelo amor de mim mesmo é que eu salvo essas almas. É que eu separo eles para mim. Então não é por merecimento, então não é por mérito, né? Mas é pelo amor dele. E quando então ele, veja, nós livremente escolhemos uma forma de dizer, né? Mas então tomamos essa decisão, não tem escolha, de corresponder ao amor de Deus. Por isso que a sabedoria é sempre indicada como também uma das fontes do Espírito, das bênçãos do Espírito, dos sinais de Deus na vida da pessoa, é a sabedoria, que já também é dito que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Então esse temor de Deus, o que é?
é ouvir, e se ele disse que bem-aventurados são os que creem sem ver, pronto, pronto. Agora os que precisam de imagem para conseguir rezar, os que precisam de milagre para conseguir crer, os que precisam de sinais para conseguir crescer na fé e crescer e permanecer, precisam receber bênção e mais bênção, esses aí, esquece. Estes aí são os adoradores de homens e de si mesmos. Não servem para adorarem a Deus em espírito e verdade. Não. Não tem as qualidades exigidas por ele. As qualidades exigidas. Mas são esses, então, que estão cansados e sobrecarregados das injustiças, dos falsos pregadores, e esses são, então, atraídos pelo Pai para serem conduzidos às fontes das águas vivas, conduzidas ao Evangelho de Cristo. E uma vez estes bebendo desta água, como ele disse, não serão mais enganados, serão saciados e não sentirão mais essa sede de receberem as bênçãos dessa terra, deste mundo. E não precisam mais de abençoador, tá? Porque hoje, então, está ali o padre, está ali o bispo católico, está ali até o chamado papa dele, o papaizinho ali, né? E os pastores de bispo, que bispo é pastor de pastor, né? E bispas e não sei mais o quê. Quer dizer, que é para abençoar o povo. Mas está escrito lá no livro de Números, capítulo 6, que Deus mandou o sacerdote Arão abençoar o povo. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso volte o seu rosto da misericórdia, te abençoe o seu Deus, volte a sua luz, e assim vai, sabe? O pessoal gosta muito de bênção. Não, eu estou com aquela palavra desde o início, quando ele falou para Abraão, sê tu uma bênção, Abraão. Então ele nos chamou para sermos bênção. Bênção. E não correr atrás de bênção. Não para sermos o depositário das bênçãos, o gasofilácio das bênçãos e das benesses. Não. É para nós sermos, então, os abençoadores. Mas daí vai abençoar quem? Sim, uns aos outros. Isso mesmo. Uns aos outros. Uns aos outros. Eu te abençoo, te abençoo, te abençoo. E a pessoa que é abençoada sai abençoando também. E não retendo bênção. E não guardando bênção. Porque que está escrito? O amor é essa moeda que quanto mais nós usarmos, mais teremos. E quanto mais retermos, que está escrito em Provérbios, será por pura perda. Capítulo 9, não sei. Provérbios. Então, aquele que retém mais do que é necessário está em pura perda. Porque tudo nos foi dado e é dado para partilhar, para distribuir com equidade. Isto é, de acordo com a necessidade de cada um. Fazermos justiça. A justiça que Cristo veio dizer que se ela não ultrapassar os escribas e fariseus, não chegareis a lugar nenhum. Porque é bonito ver escrito lá em Mateus 11, que o menor do reino dos céus é maior do que João Batista, que era o maior dos homens nascidos de mulher do Antigo Testamento. É bonito, é gostoso ouvir isso. O menor do reino dos céus é maior do que João Batista, que foi o maior dos homens do Antigo Testamento. E sabe o que significa isso? Significa que para ser maior, tem que ser maior em bênção para o próximo. Porque recebeu muito. Então nós devemos o quê? Dar muito. E não reter nada. Nada. Veja, nós estamos como vasos comunicantes. Os que estão em Cristo Jesus são como vasos comunicantes. Nunca vai derramar fora. Enche até aquilo ali e passa para o outro. O que é vaso comunicante? Tem comunicação com todos. Nunca sobra. Sempre vai, como o apóstolo Paulo diz. Quem muito colheu, não sobrou. Quem nada colheu, não teve falta. Isto. Então observem, vasos comunicantes. Membros do corpo de Cristo.
Veja, os membros do corpo, o que o apóstolo Paulo também fala sobre isso? Todos recebem, né, a justa medida de sangue, de oxigênio, tudo, né, vem do cérebro e é distribuído para todo, entendeu? Então o dedinho lá, o menor do dedo, o olho, o nariz, a orelha, e assim ele vai citando algumas partes do corpo. Todos os órgãos são abastecidos. Todos. E assim também, nós ligados a Cristo Jesus, devemos também sempre estar sensibilizados para que ninguém fique alijado, isto é, fora do processo, fora da irrigação do sangue de Cristo, do amor dele e da vida dele. Não podemos reter, porque aquele que retém vai secar o dedo lá. Se a veia entupir aqui ou qualquer coisa que o valha, pronto, né? Então veja, nós temos que facilitar, como diziam as placas de trânsito uma vez, facilite a ultrapassagem. Facilite. Esteja dirigindo atento. Vem um que está com pressa. Daqui a pouco ele está com pressa. Ele tem horário, ele tem compromisso, ele tem coisa séria. Deixe ele passar. Eu estou com pressa também, mas não é tanto. Possivelmente esteja com mais pressa que eu, por razões que só ele sabe. Só ele, Deus, sabe. Então passa, meu irmão. Passa. Deus te abençoe. Amém? E assim também. Então tem um membro que está doente, que está debilitado, as forças devem se concentrar ali. Ali. Vamos socorrer essa alma. Mesmo que essa alma às vezes até nem quer. Nossa amiga ali. Nem quer. Deixa eu morrer. Tem pessoas que não respondem mais por si, não dá para deixar. E o interessante é aquele filme, então. Aquele filme que eu olhei é outra coisa interessante. Esse filme, bom, se bem que na Turquia, né? Que a pessoa que tenta o suicídio, ele é preso. Bota ele na cadeia e fica punido, não sei quanto tempo lá. Tentou contra a sua própria vida. Não pode. É digno de cadeia. Interessante, misericórdia, né? Misericórdia. Então veja que, claro, isso aí é muito discutível. Estou só falando assim porque me chamou a atenção, mas evidentemente que todo suicídio ele tem uma história longa a ser analisada. Não é como antigamente, misericórdia, o tempo das trevas, a Idade Média, né? Pelos anos 1500, um pouco antes, um pouco depois ali, meu Senhor, o que essa igreja do Constantino fez, gente, não é diferente hoje, só que hoje está mais bonitinho, né? Hoje eles conseguiram civilizar um pouco, mas tá aí já estão segurando mais, né? Já não estão segurando porque tá o homem que botaram no poder aí tá louco. Isso aí tá fazendo muitos torturadores do passado se sentir envergonhado. Eles pensaram que tinham sido muito cruel, mas estão perdendo feio para esses aí. Perdendo feio, porque eles se diz evangelizado. Membros de igreja, pastores, guias espirituais. Guias espirituais. Servo, olha bem, servos de Jesus. Cabe isso na cabeça dessas pessoas? Mas claro, isso é uma longa caminhada que veio sendo amansado, preparado. Essas pessoas vieram sendo preparadas a longa data. Então por isso quando aquele bispo lá da Aparecida falou umas palavrinhas, ai, que palavras proféticas. E esse Francisco aí também botou o nome de Francisco, faz como Francisco fez. Francisco nem passou longe, viveu uma vida de mendicante. Uma vida mendicante. Foi mendigo. Eu acredito firmemente que ele esteja na glória hoje. Aí deram o título dele para santo, mas resistiram horrores. A igreja atormentou a vida desse homem. Atormentou. Não deu moleza nem um momento. Nem um momento. Não deu mesmo. Para Francisco de Assis. Pela cúpula da igreja, pelos bispos da época, não teve moleza. Mas hoje não, hoje tá tudo bonitinho. Misericórdia. Hoje domesticaram o Francisco. Hoje nem falam dele, hoje falam que ele é o patrono dos animais. É o protetor dos animais. Ele amava tanto as pessoas pobres, leprosos, se solidarizou de tal forma. E claro, os animais, olha, é incrível, viu, gente? Eu só dar comida aí, eu tenho uns passarinhos que eu trato ali, até um graxainho ali. Eles vêm lá comer, assim, olhando.
bem pertinho, vão ficando manso, vão ficando tudo mansinho. Aí, os santos protegem os animais. Não, ele não ficou santo de proteger animal. Né? Vamos dizer assim, né? Ficou santo. Mas ele amava o evangelho, ele amava, e o lema dele principal qual que era? Viver o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí ele deixou tudo, foi viver numa porciúncula, numa choupana lá, num casebrezinho, isso na Itália, em Assis, um lugar lá que no inverno faz, bom, toda a Europa, né? Faz um inverno terrível, né? Passou muita fome, miséria, frio, horrores, mas com amor, naturalmente, com certeza. Eu acredito que ele está na glória, com certeza, amém. Bom, mas não estou falando disso, estou falando que, então, aí as pessoas se contentam com esse medalhão. Eu sou católico, esse santo. Mas para com isso. Mas para com isso. Quer dizer, claro, vamos comparar Francisco com Jesus Cristo, ou qualquer outra pessoa, jamais. Não tem cabimento, né? Então não devo se gloriar porque eu tenho mar, tenho testemunho na minha igreja. Mas o que é isso? Como se precisasse disso. Nós temos que ter a palavra, o espírito dele, como está escrito, ele deixou aí. Precisa mais do quê? Precisa de santo aquela, santo aquele outro. A igreja foi enriquecida hoje com mais um santo. Mas o que é isso? O que é isso? Não. O que nós precisamos, que as pessoas precisam ter, é o Espírito do Senhor. É se submeter para ser, então, esse templo e adorar no Espírito de verdade. Senão o amor fica essa bandalheira que está aí. A justiça, então, misericórdia. Pior que esse trapo imundo que está aí. A tal de justiça. A política, idem. Claro, vai tudo de acordo com essa desgraceira que está aí. E só que as pessoas, então, tentam o que fazer? Eu vou ficar na minha. Aí não se mete, mas na hora de votar tem que votar. E vão votar em quem? Vão eleger essas pedras brabas aí, para depois cair sobre a cabeça dos próprios que botaram lá. É o que está acontecendo. É o que está acontecendo. Tristemente. Aí vão culpar Deus, vão culpar uns aos outros, vão acusar Deus e o mundo. Mas, infelizmente, eles mesmos estão semeando a erva daninha e estão colhendo. Por isso aquele ditado, já que o apóstolo Paulo também já disse, né? Nem é mais ditado, é uma palavra, né? Dizer, olha, aquilo que o homem semear também ceifará. Também ceifará. Aí vem outros, elaboram um pouco melhor, diz, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Ninguém escapa. O que tu plantou, tu vai colher. Vai, com certeza. Então, por isso é preciso ver que tipo de semente eu estou recebendo e que tipo de semente eu estou semeando. Que semeador estou sendo eu. Então, pare de reclamar, de se amaldiçoar os outros e observar a fonte que te alimenta. Como falei na última live. Tem pessoas comendo essa comida que está sendo oferecida aí, podre, misturada com fezes, com vômito do Satanás, chamado lucro, chamado vantagem, chamado sucesso, chamado prosperidade e tudo mais. É tudo uma salada maldita de sangue de inocente. Esse ouro do mundo, como eu já disse. Tem mais, cada quilo de ouro tem não sei quantos quilos de sangue de escravo, de índio. E fiquei sabendo também essa semana agora, que também não sabia, quase que morro sem saber. Se precisava chegar a 60 e quase 65 anos para descobrir uma coisa dessa. Vê se pode. Esse Cristóvão Colombo foi um tirano terrível. Foi um homem terrível. A tortura que ele fazia para os índios e depois para os negros. Foi um dos primeiros escravocratas que traziam navios de negro, que fazia comércio de negro, não sei se ele trazia, como é que era. Mas que foi um homem terrível para os índios. E eu sabia a história do Bartolomé de las Casas, este então, que eu não sabia que era servo dele, sabia que então tinha se tornado padre, mas que ele trabalhava com esse Cristóvão Colombo, era um deles, né, que trabalhava para ele. Aí quando eu vi aquela injustiça toda contra os índios, eu sabia que ele defendia os índios. E aí então esse Bartolomeu de las Casas, esse espanhol, ele saiu fora e foi, então, se tornou um
parece que um padre lá, não sei de que qual a congregação, se jesuíta ou o quê. E eu sei que ele foi um ferrenho combatente. Ele não aceitou a tortura que era imprimida aos índios. Um horror. Quer dizer, dizimaram, e até hoje esse homem continua agora, o que está no poder aí, é. Eu acho engraçado as pessoas, ai, o cachorrinho, o gatinho, o cavalinho, e agora botaram um bandido lá para fazer para as pessoas. Fazer para as pessoas. E elas não têm sensibilidade daí. De sangrar a espora, a arelho, a vara, a cortar o lombo com o aguilhão dos seres humanos. Não tem sensibilidade. Não tem. Merece. Merece. Como Cristóvão Colombo. Deixa aí dar. Achava lindo ver esses escravos morrer desse jeito. Os negros, os índios. Achava lindo. Milhares. Dizimou. Né? Atrás do ouro e da prata. Então, por isso, veja que quem vai atrás de ouro e prata, agora nos garimpos mesmo, né? Quer dizer, o que é isso? É um espírito do diabo, do inferno. E a humanidade adora e se prostra diante disso. Os cristãos, o triste e o lamentável, que era esses para ser a luz e ser a voz profética para denunciar e se levantar contra, não. É uma voz isolada. Se torna um voto vencido. Porque a maioria, infelizmente, o mundo é dominado não pelos inteligentes, pela justiça, pela verdade. É dominado pelos medíocres, porque são a maioria. Como disse um certo homem no passado, não lembro o nome dele. Que os imbecis vão dominar não pela capacidade, mas pela maioria, porque são a maioria. É. Os homens medíocres, os gananciosos, os orgulhosos, os perversos, vence pela maioria. É o que nós estamos vendo hoje. Porque a verdade hoje perdeu completamente o rumo e a direção. A escandalizado quando no carnaval mostraram o diabo vencendo Jesus. É a realidade. É a realidade. O que estão fazendo? Estão apoiando. Apoiando o capeta. Só que botou uma roupagem, um rótulo e aceito. Aí passa boi e passa boiada. E vão levando tudo por diante. Mas nós, como está dito, não somos desses. Não devemos nos contaminar com o fermento dos fariseus. Com o fermento dos fariseus. Mas vamos buscar e pedir humildemente para Cristo Jesus para sermos salgados com fogo. E dizer, não me poupe, Senhor. Não me deixe morrer na indiferença, na insensibilidade. Não me deixe ser conivente, ser cínico diante das injustiças, diante da crueldade dos perversos. E nem me deixe eu me assentar na roda dos escarnecedores, como está escrito no Salmo 1 ainda. Não sou desse que se assenta à roda dos escarnecedores. Então, reavalie, porque o que está escrito não é para a gente decorar e achar bonito e pregar nos púlpitos das igrejas. É para viver e fazer funcionar essa palavra na nossa vida e fazer ela temperar e ser o sal e a luz dessa terra como está estabelecido. Mas hoje, infelizmente, quem está sendo o sal e a luz aí é o esterco do diabo. A mentira, a safadeza, o lucro, a ganância, a riqueza, a ambição, tudo que não presta está aí hoje como sendo o modelo da sociedade estabelecido. Arrogância e orgulho, o carro mais bonito, a casa mais bonita, o salário mais alto, a firma, a empresa lá, que demônio. E aí se socam depois, uns vão, outros nem vão, fiado em igreja. Uns fazem pacto com o diabo direto, né? Já disse, a grande maioria das empresas tem pacto com o diabo. Vai lá um tal de esses tal de bruxo, outros usam outro nome mais bonitinho, pai de santo, mãe de santo, sei lá o quê, vão lá invocar os espíritos das trevas, e fazer rituais lá dentro, para eles ter lucro e ganhar mais, e assim vai, né? E assim vai. E Cristo Jesus disse, você quer ter lucro e ganhar mais, e que teu salário seja justo, faça justiça na tua firma. Trate bem seus trabalhadores, ensina, mostra, porque tem muito trabalhador que não vai ficar, porque é perverso também, isso não adianta. Mas tem muitos que farão jus ao tratamento que vão receber, com certeza. Então, ser um empregado justo depende bastante do patrão que seja justo. E se não dá, ele tem essa prerrogativa de escolher um time, digamos assim, para ele, olha, aqui na minha firma é assim.
Eu vou pagar bem, vou pagar justo. Vocês vão ganhar o salário de vocês. Eu vou ficar com uma parte, claro, é justo que eu fique, mas vocês não vão ficar mal. Eu vou deixar vocês bem. Eu não vou pagar o que o governo me manda pagar, eu vou pagar de acordo com a produção de vocês e assim por diante. Quer dizer, tem muita forma de fazer justiça se a pessoa quiser. Muita forma de trabalhar com honestidade e com sinceridade. Com certeza. Se tiver o temor de Deus, o Senhor Deus dá visão e dá discernimento, e aí sim glorifica o nome de Deus. Mas hoje estão envergonhando o nome de Deus. Envergonhando terrivelmente, estão produzindo a sua própria condenação. Infelizmente é o que está acontecendo. Os gananciosos estão servindo de modelo para os outros. Os exploradores é o que serve de modelo. Os mentirosos são os ídolos desse mundo. O safado. Desde criança eu ouvia falar isso. Meu fulano é de sorte. Até diziam as palavras esquisitas. Nasceu virado para a lua. Alguns entendem o que eu estou dizendo. Mas que fulano de sorte. Olha, faz bem pouquinho e ganha um montão. Mas olha, tá lucrando. Olha, conseguiu um emprego lá não sei aonde, tá crescendo. Sempre ouvi falar que os espertos era bom ser esperto, ser inteligente e ser lograr os outros. Que esse era aplaudido. Graças a Deus, o Senhor Deus me preservou de nunca me contaminar com isso. Sempre vi isso como uma forma cruel de destruição de si mesmo. Com toda certeza. Por isso está escrito, aquele que faz isso está amontoando carvão para o dia do juízo sobre a sua cabeça, carvão aceso. Então por isso, veja, como eu disse, amar o rico. E essas pessoas usar, então, como eu falei, porque são paquiderme, né? Tem a casca grossa, tem que bater forte. Se despertar, despertar. Se não despertar, já estão perdidos mesmo. É uma chance que tem de despertar com as pancadas fortes. Porque Cristo usou isso. Ele não amoleceu. Até eu citando aquele, citei o Zaqueu. Era para citar Zaqueu, eu citei Nicodemos na última live. Eu disse, tem que fazer como Nicodemos. O Zaqueu, né? Mas saiu, assim. Tem muitas palavras que saem assim, eu digo, puxa vida, se não explicar nos mínimos detalhes, como dizia o artista aquele, palhaço, as pessoas não entendem, vão fazer confusão. Né? Eu disse América Central e citei Brasília, mas não. Veja, América Central, ponto. Aí depois eu entrei em Brasil, Bolívia, quer dizer, não é América Central. Mas eu pensei, tem gente que vai pensar que eu não tenho conhecimento de geografia e disse que América Central é Brasil e Bolívia. Ai, Jesus. Tem que esclarecer. Então esclarecei aí, dizia o palhaço aquele. Então observe, gente, América Central é ali aqueles países, Nicarágua ali, não vou saber todos, El Salvador, Honduras ali, e outros mais, bastante, né? Mas aí depois tem a América do Sul, então, que é da Venezuela, para baixo aí, até a Patagônia, na Argentina, vamos dizer, né? E América do Norte, então, que é do México para cima ali, misericórdia. Mas tem que esclarecer geograficamente tudo, porque senão ainda as pessoas vão ficar... Bom, mas enfim, estou dizendo isso, fazendo essas correções também, porque nós, na verdade, temos que ter conhecimento da história, conhecimento geográfico, e temos que estar situado no mundo que nós estamos, de uma forma, por isso eu já disse em outro momento, como o símbolo da coruja, que a coruja então é a única animal ou ave que consegue dar um giro em torno de si mesmo, 360 graus, um mecanismo que ela tem no pescoço, que ela gira a cabeça e não quebra, não destronca, mas consegue girar a cabeça em torno de 360, é um fenômeno, realmente é fenomenal. Extraordinário. Bom, então o cristão também tem que ser esse. Olhar em todas as direções. Em todas as direções. Com certeza. Para o passado, para o presente, para o futuro. Para a retaguarda, para os flancos guarda e para a vanguarda. Com certeza. E outra também, aí é outro assunto, que nós temos que também identificar quem são nossos inimigos. Quem são os nossos inimigos? Isso é muito sério. Não ficar as pessoas se degladiando entre si, os pobres combatendo os próprios pobres,
os necessitados, logrando os necessitados, explorando uns aos outros, se degladiando, e enquanto que aqueles que incitam essas pessoas ao ódio e ao conflito ficam rindo e se beneficiando disso. O perverso é terrível. Bom, mas o assunto, na verdade, tinha sido alinhavado assim, né, no início da conversa, para falar sobre o Rei Jesus. Eu gosto muito dessa palavra, o grande Rei. Ele disse, não jureis nem pelo Jerusalém, porque é a cidade do grande Rei. Que lindo, a cidade do grande Rei. Mas veja como é que esse grande Rei viveu nessa cidade. Ele entrou lá até ovacionado, mas foi feito um julgamento terrível lá dentro, e depois saiu arrastando uma cruz e arrastando carregando o ódio, o desprezo, a zombaria dos chamados homens de bem da sociedade civilizada. Coisa terrível. Os homens criados por ele, digamos assim. Saiu arrastando aquela cruz, o seu trono, na verdade, e aí foi colocado lá, onde morreu nesse trono chamado cruz, então. Mas morreu para salvar nós, salvar aqueles que creem nessa cruz e tomam sua cruz, como ele disse também, e vão carregar essa cruz, sem murmurar, como ele disse, a cruz de cada dia e siga-me. Não, eles querem, mas Jesus já carregou. Eu agora só vou desfrutar das bênçãos e das glórias. Isso é uma conversa do demônio. E aí tem enganado muita gente. Os que querem facilidade. Os que querem atalho, isso é dado a eles, então. Então pega esse atalho aí. Segue. Depois tu vai ver onde é que tu vai dar. Aí não adianta mais. Aí não tem volta, meu. Misericórdia. Bom, mas enfim, ficamos por aqui. E vou repetir o que já disse em outros momentos. Espero que esse turbilhão de palavras encontre e se ajuste no seu coração, na sua mente, pela obra do Espírito de Deus, que eu creio que você está ouvindo porque há sim um propósito na sua vida e há uma oportunidade que o Senhor Deus está te dando. Então não perca, não desperdice, mas abrace com carinho, com humildade e diga, Senhor, eis-me aqui. O Senhor não se enganou quando me atraiu, me chamou para ouvir o seu Filho Jesus. E eu ouço agora com respeito, com amor, essas palavras e recebo para mim. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e passe a me instruir, a me ensinar. Eu quero ser seu aluno, seu servo, para me tornar o seu ministro, me tornar o seu enviado. Pense assim. É uma fórmula que eu estou oferecendo pela direção do Senhor, para que então você se ajuste à sua vontade, ao seu grande querer, e negue a sua própria vontade equivocada, iludida e vendida, muitas vezes a troco de muito pouco, a esse mundo. Misericórdia. Amém? Glória a Deus. Então tá bom, gente. Ficamos por aqui e que todos tenham assim uma noite de bastante preocupação, no sentido de, então, coordenarem essas ideias, esses pensamentos, e por outras que certamente o Espírito do Senhor estará fornecendo, e tenham todos uma noite de muita meditação e reavaliando sua própria vida. Dê espaço para o Senhor, dê uma oportunidade para o Senhor transformar a sua vida, amém? Glória a Deus. Então tá bom, um abraço, e compromisso nosso é agora, então, no domingo, às 9 da manhã, assim nos permitindo o Senhor. A Ele a glória, o domínio, o poder, a honra e a majestade. Claro, a Cristo Jesus tem um nome, o nosso Deus tem um nome, e tem uma identidade, e tem toda uma história para nós conhecer. Uma história de amor inigualável. Espero que todos se contagiem com este grande amor. Bom, até lá. Na paz e no amor de Deus, um grande abraço e até então.